Por que será que o Real Madrid sempre insiste em jogar do lado esquerdo? Passa jogo, entra jogo, acaba jogo, o Real Madrid sempre tende a pender para o lado esquerdo. Sempre tende a pender para jogar do lado do Vinícius Júnior. O que será que está acontecendo com o lado direito? Será que o Real Madrid não confia? Será que os jogadores não confiam em quem está do lado direito? Será que Mastantuano, Brahim Dias, nas mãos do Xabi Alonso não são confiáveis e os companheiros não estão acreditando neles? Como joga o Real Madrid do Xabi Alonso? O Real Madrid do Xabi Alonso joga sempre praticamente num 4-2-3-1, com três homens de frente, com Vinícius Júnior na ponta esquerda, Mbappé mais à frente, e na ponta direita ele tem colocado canhotos, como Brahim Dias e Mastantuano. Mas após o jogo começar, o jogo tende a pender do lado esquerdo, sempre pro lado do Vinícius Júnior. Eu não sei se o Xabi Alonso ele treina alguma tática, se ele treina alguma coisa, ou se ele deixa a Deus dará e fala, bom, Vinícius Júnior se vire aí, mas o jogo não flui do lado direito. É impressionante que não acontece nada por ali. Se a gente voltar bem atrás, na época das três Champions League, uma seguida da outra, ou até um pouco mais atrás ainda, quando o Real Madrid venceu aquela La Décima, a gente tinha jogadores pelo lado direito, como por exemplo, na La Décima, a gente tinha ali o Di Maria, que era um canhoto, um argentino que jogava muito bem por ali, fazia muitos gols de perna esquerda e também dava assistências de perna direita ou de perna esquerda para Cristiano Ronaldo, para Benzema. O Di Maria se cansou de fazer esse tipo de jogada e era muito efetivo por ali. Se a gente vir um pouco mais na frente, assim que o Di Maria foi vendido, o Real Madrid contratou o Gareth Bale. Gareth Bale foi um cara excelente e se encaixou certinho como uma luva no time do Real Madrid e também era um jogador canhoto, rápido, habilidoso, com boa finalização. Chegavam até a comparar com o Neymar na época, mas eu acredito que, obviamente, o Neymar é melhor jogador do que ele, porque na época tinha aquela rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, mas enfim, o Gareth Bale se encaixava como uma luva por ali. Quantos gols ele não fez por ali? Quantos gols ele não fez em finais de Liga dos Campeões? O jogo fluía tanto pela esquerda, tanto pela direita, tanto na época do Di Maria, quanto na época do Gareth Bale. O lado esquerdo tinha dono, que era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo sempre cortava para dentro e finalizava, até muito mais que o Benzema. Ele tomava o lugar do Benzema, tanto que o Benzema apareceu depois, mais na frente, assim que o Cristiano Ronaldo saiu, porque daí ele pôde mostrar o seu futebol, porque Cristiano Ronaldo assombrava por ali e ocultava o futebol de outros jogadores, assim como o do Benzema. Mas o canto direito, o lado direito, também era funcional. Muitos jogos aconteciam por ali, como o Di Maria e o Gareth Bale, como eu disse. Com a saída do Cristiano Ronaldo no time, em 2018, pela última Liga dos Campeões que o Real Madrid ganhou com aquele trio, Gareth Bale começou a se machucar muito. O Real Madrid contratou então um suposto substituto para Cristiano Ronaldo, que era o Eden Hazard. Assim também chegou Vinícius Júnior e Rodrigo. Hazard se machucava muito, então assim Vinícius Júnior começou a entrar aos poucos no time do Real Madrid e o Carlo Ancelotti foi lapidando. O Zidane não conseguiu muito isso, tirava muito o Vinícius Júnior, às vezes ele era titular, às vezes não, mas com a saída do Zidane, Carlo Ancelotti efetivou o Vinícius Júnior por ali. E aí as jogadas começaram a acontecer. Vinícius Júnior começou a mostrar seu potencial e o jogo começou a se concentrar muito por aquele lado. Rodrigo também começou a entrar aos poucos. Veio um ano depois que o Vinícius Júnior e começou a jogar pela direita, ou se não, de meia. Mas Rodrigo não era um canhoto. Rodrigo é um ponta esquerda de ofício, assim como o Vinícius Júnior, mas jogava muito bem por ali também, mas nunca teve seus momentos de glória, nunca teve sua titularidade efetivada. Após ir passando os anos, o Real Madrid venceu mais duas Ligas dos Campeões, uma com Benzema, Vinícius Júnior, Rodrigo ali, depois o Benzema sai, e aí o Real Madrid perde a próxima Liga e depois vem a vencer a outra Liga dos Campeões da sequência, que teve muito protagonismo do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Nessa época da última vitória de Liga dos Campeões do Real Madrid, o Real Madrid jogava num 4-4-2 com Vinícius Júnior e Rodrigo à frente. Quem fazia a direita ali, fazendo aquele quarteto à frente dos zagueiros, do lado direito era o Valverde e o Rodrigo ficava como atacante, mas não tinha um ponta, não era um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. Depois que fechou aquele ciclo de última Liga dos Campeões, chega Mbappé.
E aí o Rodrigo de novo passa a jogar na ponta direita. Mas o Rodrigo nunca se consolidou ali, como eu disse antes, nunca veio a ser um titular definitivo do Real Madrid. E o lado sempre se concentrava do lado do Vinícius Júnior. É impressionante que as jogadas sempre vieram por ali. Depois Carlo Ancelotti sai, agora chega Xabi Alonso e o Real Madrid traz Mastantuano e já tinha o Brahim Dias por ali que não era muito utilizado, tinha sido emprestado para o Milan, mas enfim, os dois, como eu já disse, na minha visão, eles não são jogadores para o Real Madrid, não estão prontos, principalmente o Brahim Dias, para mim ele pode sair, já está numa idade que já teve que entregar, já entregou tudo o que teve que entregar para o Real Madrid, dali não sai mais nada na minha visão. O Mastantuano ainda é novo e pode vir a ser que ele venha amadurecer no Real Madrid. Mas é incrível como que o lado direito do Real Madrid não vem funcionando. Não funciona. Eu acho que os próprios jogadores do Real Madrid não confiam no Mastantuano, não confiam no Brahim Dias. Eu vejo quando a bola cai por ali, os caras não se aproximam muito, poucos jogadores caem por ali. Fica um deserto, principalmente com o Mastantuano. Às vezes eu vejo quando o Mastantuano não tinha se machucado, eu vi que ele tentava sozinho algumas coisas ali, errava muito também, porque é novo, mas os caras também não apoiam, os caras também não ajudam. O Vinícius Júnior é muito melhor que todos os outros jogadores das outras posições, tirando o Mbappé como um centroavante ou como um falso 9? Eu acho que sim. O Vinícius Júnior é sim muito melhor que os outros jogadores. É por isso que as jogadas se concentram por ali. Mas eu acho que o Xabi Alonso ele tem que ter um plano tático. Ele tem que encontrar uma forma do Real Madrid jogar para que distribua as bolas em todos os lados do campo, para que ocupe os outros lados do campo. Isso pode servir até como uma estratégia, uma tática para concentrar do lado esquerdo e assim o lado direito ficar livre e fazer uma inversão como o Kroos fazia muito bem, ou um outro jogador pode vir a fazer essa função, aproveitando alguém do meio, como o Bellingham, como o próprio Mbappé, fazer uma tabela para cair do lado direito e via usar aquele espaço que está meio vazio, que está meio vago, que os caras não estão prestando atenção. Eu acho que o Xabi Alonso pode usar isso sim, e ele pode encontrar por ali alguma forma de jogar, mas é incrível como se concentra muito do lado do Vinícius Júnior, isso fica muito evidente, isso fica muito óbvio. Tá na cara que a jogada do Real Madrid é sempre por ali. Você acha que os caras não estudam isso? É óbvio que os técnicos dos outros times ocupam aquele espaço ali sabendo que se matar aquele lado do Real Madrid não acontece mais nada dos outros lados. Outra opção que eu já vi o Carlo Ancelotti usando quando ele venceu aquela Liga dos Campeões, que o Courtois foi o melhor goleiro, foi a melhor atuação de um goleiro da Liga dos Campeões contra o Liverpool, que o Vinícius Júnior fez o gol da final. Quem jogava pelo lado direito? Valverde. O Valverde é rápido, ele tem um cruzamento muito bom, o Valverde tem um chute muito bom, o Valverde poderia se encaixar muito bem também do lado direito ali. Mas parece que o Xabi Alonso ele tem umas regras que ele não pode utilizar algumas coisas. Eu acredito que o Valverde gostaria de ser utilizado por ali sim, até porque ele poderia dar muito cruzamento, poderia ser uma válvula de escape, um jogador muito rápido e aproveitar aquele lado muito melhor do campo. Agora, eu não sei, dá a entender que o Xabi Alonso ele quer utilizar canhotos daquele lado, mas os canhotos que a gente tem não estão cumprindo a função. Os caras não estão entregando. Então, se os caras não entregam, pô, não dá para ficar usando e perdendo tempo ali. São jogadas mortas, jogadas que não acontecem por ali, porque como eu já falei, quando toma Santuano e o Brahim Dias, os caras não entregam por ali. Bom, mas o que fazer então? Como eu já disse, o Real Madrid contrata jogadores prontos. Eu já falei isso em alguns vídeos. Di Maria veio assim, já estava arrebentando lá no Benfica, o Bale estava arrebentando também lá no Tottenham, então o Real Madrid contratou esses caras e os caras se encaixaram perfeitamente do lado direito. Agora, desta vez não, o Rodrigo ele não é um ponta direita de ofício, e ele também veio declarar que não quer jogar muito por ali, então fica mais difícil, ainda mais que na minha visão, sim, ele entrega muito mais que o Brahim Dias e o Mastantuano, mesmo ele sendo um destro, mesmo não sendo um canhoto, mesmo ele não cortando para dentro e finalizando de esquerda. Mas o que resta então pra gente? Bom, o Real Madrid deixou escapar o Estevão. Tá um burburinho aí que o Estevão poderia ter sido contratado pro Real Madrid, mas já passou, agora é do Chelsea. E o Chelsea não vai liberar, o Real Madrid não vai fazer uma loucura para pagar num cara que poderia ter vindo pra gente, né? O Real Madrid já tinha negociado com o Palmeiras, que trouxe o Endrick. Enfim, o próprio Endrick poderia cair por ali, mas agora vai ser emprestado. Acredito que o Xabi Alonso não acha que ele deve ser um jogador que possa se encaixar no perfil do Real Madrid, porque se fosse um jogador que se encaixasse, ele estaria no elenco ainda. O Valverde, para mim, também seria uma opção boa por ali. É um cara que geraria mais cruzamentos, ou
chutaria de modo cruzado, né? O Valverde já fez gols assim por ali do lado direito, de modo cruzado, pegando de direita, cruzando a bola com aquele canhão que ele solta de direita e fazendo golaço de por ali. Mas o Xabi Alonso ele gosta de usar o Massantuano e o Brahim Dias. Como eu já disse, o Brahim Dias para mim ele tem que sair. O Massantuano, ele pode vir a ser utilizado aos poucos, entrando aos poucos. Quando o time já está vencendo, numa Copa do Rei, por exemplo, contra, um exemplo, numa Liga dos Campeões, um jogo de volta, ou quando o Real Madrid já está bem num jogo de volta, já praticamente tá com a vitória garantida, ou por exemplo, em um jogo que o Real Madrid já tá ali bem à frente, já tá bem avançado e não tem um problema de colocar um cara para estar amadurecendo. Mas na minha visão, tanto o Brahim Dias quanto o Massantuano, não. Eles não podem ser jogadores titulares porque só tem morte por ali, só tem um vazio por ali, só tem jogada morta, não vai sair nada dali. Para mim tem que ser o Valverde ou senão o Rodrigo mesmo. Esse desequilíbrio pode comprometer a gente nos jogos da frente, como por exemplo, La Liga, que é um campeonato muito gigante, muito comprido ainda, o Real Madrid, o Barcelona está a 3 pontos da gente, então pode encostar logo logo. Liga dos Campeões também, então não dá para ficar colocando testes ali, Xabi Alonso, não dá para testar jogador por ali. Tem que encontrar uma solução efetiva para que a gente venha a se consolidar para ganhar esses títulos no futuro. A grandeza do clube exige equilíbrio dos dois lados, e o tempo está passando. O Xabi Alonso tem que encontrar uma solução definitiva. Se ficar só o lado esquerdo explosivo, o adversário aprende, como já vem acontecendo, e neutraliza. Para o Real Madrid ser verdadeiramente completo, não basta apenas usar o lado forte. É preciso que o lado direito deixe de ser sombra e se torne uma realidade. Rala Madrid.